Você é um líder? Talvez você não tenha conseguido responder essa pergunta rapidamente, porque você nunca tinha pensado sobre isso antes. Ou até mesmo porque você não tem claro o que é esse conceito ainda para você. Então, deixa eu reformular minha pergunta. Você se parece um líder? Quando você chega em uma sala, as pessoas reconhecem essa característica em você? O que são as suas características que te permitem dizer que você é um líder? E como elas estão presentes no seu dia a dia hoje? Talvez quando você ouviu essas perguntas, você formou a imagem de um líder na sua cabeça. E para alguns, essa imagem pode ter sido a de um líder político. Ou então, talvez, a imagem de um líder capitão do seu time de futebol. E várias outras imagens de lideranças clichês que podem ter aparecido, como o diretor da sua empresa, um super-herói ou até mesmo um líder religioso. Independente disso, independente desse contexto, independente de se é terno ou gravata e camiseta de time suada, eu tenho certeza que todos esses são líderes. Por contextos, necessidades e momentos diferentes, em algum momento eles precisaram ter atitudes junto com as pessoas que estavam ao redor deles que foram diferenciadas e tornaram eles líderes. Por isso eu vou voltar a te perguntar: você se parece um líder? Talvez não exista essa definição de parecer um líder, de ser um conjunto de atributos físicos que definem essa sua característica de liderança, porque eu tenho certeza que eu não pareço. Eu tenho 24 anos, moro com meus pais, uso roupas casuais, não tenho barba, então eu tenho certeza que eu estou bem longe do padrão idealizado de líderes hoje. Mas se eu estou longe desse padrão, e mais uma vez eu quero reforçar que não existem esses líderes ideais, por que você ainda se define por um conjunto de características físicas? Então eu vou mais uma vez voltar na pergunta inicial. Você é um líder? E aqui eu quero reforçar a ação. Eu quero reforçar o verbo. Porque ser um líder é sobre um conjunto de atitudes, comportamentos. São um conjunto de ações que você precisa ter no dia a dia que vão tornar você nessa condição de liderança. Mas, na verdade, por que essa pergunta causa tanto incômodo assim para ser respondida? Por que você não tem clareza ou tranquilidade para dizer que tem orgulho dessa condição, desse estado de ser líder hoje? Eu vim aqui porque sim, eu tenho orgulho e tenho tranquilidade para dizer que, independente de ter 24 anos e todas as outras características que podem me limitar, que estão perceptíveis ou não, hoje eu sou um líder. E quando eu digo isso, calma. Não precisa imaginar aquele líder igual o Cafu ou o Obama, um líder grandioso, com um impacto mundial. Um líder que talvez esteja até inalcançável diante da sua realidade hoje. Por que quando você construiu aquela imagem de líder, você não pensou talvez na Nath Natura, uma influencer digital, uma personificação de uma marca que mostra todos os dias como é ser mulher, seja nas suas qualidades, nos seus defeitos, nas dificuldades que ela tem? Ou talvez no favelado investidor, uma pessoa que busca trazer educação financeira para pessoas em comunidades, que muito provavelmente não tinham acesso a esse conhecimento antes disso. São pessoas que têm atitudes simples, atitudes do dia a dia, que estão aqui ao seu alcance, que estão sim nessa condição de líderes hoje. E quando eu digo isso, calma. Não precisa achar que você não tem ambição, ou você não tem direito, ou você não pode sonhar em ser um líder com um impacto tão grande quanto aqueles que você idealizou, que você imaginou, quando você ouve a ideia de liderança. Você pode sim ter ações para isso. Você pode ter os sonhos disso. O que um líder não pode fazer é ficar parado achando que vai alcançar esse caminho de uma hora para outra. Porque um líder precisa trabalhar com propósito. E talvez esse tenha sido o maior aprendizado que eu tive em 2020. Nesse ano eu tive a oportunidade de ser CEO da IESEC, uma organização voluntária aqui em Belo Horizonte que trabalha com mais de 100 jovens todos os dias, buscando desenvolver cada vez mais esse propósito de liderança. E quando eu digo propósito, talvez isso seja até mesmo uma coisa maior do que eu,
que eu não vou ver ser concluída, que eu não vou ver ser atingida. E, por exemplo, a gente pode trazer até a campanha do Obama, o Yes We Can, de quando ele trouxe um conceito de que toda uma nação poderia ser melhor, ou ser 100% jardim com o Cafu, em que ele trouxe visibilidade para uma comunidade que não era reconhecida, que não tinha o apoio necessário até antes dele trazer aquele escrito na camiseta dele. São essas ações, são esses esforços, são esses passos que fazem o líder trabalhar cada vez mais para deixar o seu legado, para alcançar aquele propósito impossível. Porque um líder precisa ter responsabilidade com esse propósito. Um líder precisa ser a pessoa que está movendo correntes, que está fazendo ação, que não fica parado para alcançar esse propósito. E quando estamos falando sobre escolher ser líder em 2020, é bem claro todo o contexto social, econômico, político que estamos vivendo, que pode ter sido intensificado por um contexto sanitário imprevisível também, ou talvez seja escancarado, a palavra certa. Contextos que às vezes estão ou não dentro do seu controle. Mas independente disso, um líder precisa tomar as suas responsabilidades de acordo com o seu propósito. E é por isso que um líder precisa ter evoluções. Um líder precisa saber que está passando por ciclos de aprendizados, que vai estar sempre em um constante movimento. E podem existir exceções a essa regra? Claro. Infelizmente eu não fui um desses. E para mim esse ciclo começa naquele momento que eu passei a desejar alguma coisa. Esse ponto inicial de querer aprender sobre algo, de planejar alguma coisa maior. E talvez isso seja sobre uma ferramenta que você ainda não sabe usar. Talvez isso seja uma habilidade que você não tem, ou um contato que você ainda não acessou. Até o momento que você consegue, que você alcança isso. E a partir daí você passa só a executar as suas ações. Você passa a aproveitar o momento e navegar como se fosse um mar tranquilo, a brisa leve de que as coisas estão dando certas. Até que acontece aquele primeiro erro, aquele primeiro deslize, aquele primeiro imprevisto no seu caminho. E nesse momento, pode ser talvez uma meta que não foi atingida, um comentário um pouco mais duro do seu time, um feedback que você não estava preparado para ouvir. Como líder, você vai precisar aprender a lidar com tudo isso no seu dia a dia. E aqui nesse momento, existem duas escolhas. A primeira delas provavelmente seja a mais fácil, a mais charmosa, a mais brilhante, que é o caminho da desistência, em que você diz que não, liderança não é para você. Não é esse caminho que você quer seguir, e pode ser que outra pessoa assuma essa responsabilidade, está mais preparada, está mais capacitada. Esse com certeza é o caminho mais fácil. Mas esse não é um caminho que um líder de verdade toma. Porque no momento em que você assume a responsabilidade com o seu propósito, você precisa encarar os seus erros, encarar o que não está acontecendo da melhor forma possível, entender como que você precisa melhorar isso e revisar essa situação para se tornar cada vez melhor, cada vez uma pessoa melhor e perceber que você tem que voltar lá naquele ponto inicial de aprendizado, de planejamento, de desenvolver uma nova habilidade que você ainda não tinha antes de voltar à fase boa da execução tranquila. Porque quando você escolhe ser um líder, você precisa conscientemente se colocar em um ciclo constante de aprendizados, de erros, de falhas, de crescimento. E é por isso que muita gente engasga na hora de responder aquela primeira pergunta. E quando você é um líder, você tem que ser o primeiro a reagir às coisas que estão acontecendo de forma errada ou de forma imprevista. E essa é uma situação incômoda, essa é uma situação desagradável e essa é uma situação que pouca gente escolhe viver. Por isso que quando você escolhe ser um líder, você passa a ter claramente dois papéis. O primeiro deles, você precisa aprender a prevenir essas coisas que estão acontecendo erradas. Você precisa conseguir prever e mitigar as consequências desses erros que vão ter no seu contexto. E enquanto isso, o seu segundo papel é o de inspirar pessoas. Você precisa fazer com que todos acreditem que vocês estão seguindo o caminho certo, que vocês estão caminhando da melhor forma possível e que juntos vocês conseguem superar qualquer adversidade. Quer um exemplo mais claro do que esse? E eu não preciso ter nenhum viés ou apoio político aqui. Mas até o começo de 2020, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa mulher. E eu acredito que muita gente também não.
mas sobre ele eu tenho certeza que todos já tinham ouvido falar antes, seja bem ou mal. Mas agora, ao final de 2020, eu vejo a primeira-ministra da Nova Zelândia como uma líder muito mais bem posicionada para sua nação do que o presidente dos Estados Unidos. Porque ela teve condição de agir rápido diante da crise que apareceu no ano de 2020. Ela conseguiu comunicar com clareza um plano de ação para poder enfrentar essa situação. Ela conseguiu convencer as pessoas de que esse era o melhor plano possível. E o melhor de tudo, ela teve calma suficiente para executar esse plano ao longo do tempo. E é isso que um bom líder precisa fazer. E é por isso que ser um líder me lembra muito de Escolher Crescer. Uma música que talvez algumas pessoas conheçam, de Crescer Dói, mas essa é a história de todo herói. E quando eu ouço essa música, me vem mais uma lição de liderança que eu tive com um dos meus heróis infantis, o Dumbledore, em Harry Potter, que dizia que felicidade pode ser encontrada em qualquer lugar, basta você se lembrar de ser luz. E talvez, fora do mundo das histórias de heróis, do mundo de magia, felicidade aqui no contexto real pode ser entendido como liderança. Então basta você assumir o seu papel e perceber que você tem sim essa posição de líder, que você consegue trazer isso para a sua realidade. E eu acredito que é bem mais fácil imaginar que os líderes vão ser aquelas pessoas grandes nos livros de história, que têm um impacto mundial, que você nunca vai conseguir ser igual. É muito mais confortável achar que vai aparecer um super-herói, o Batman, a Mulher Maravilha, alguém com superpoderes para corrigir todo o contexto, todas as coisas que acontecem de errado hoje. É muito mais confortável isso. Mas quando você diz que você é um líder, essa posição não é sobre conforto. É uma posição em que você precisa assumir a sua responsabilidade, em que você precisa tomar a sua decisão. E a primeira delas é você dizer que sim, você é um líder, que você deve se tornar cada vez um líder melhor. E é por isso que, quando eu digo que eu sou um líder, eu passo a ter uma noção, uma condição muito maior do impacto que eu posso ter dentro da sociedade, do poder de transformação que eu tenho em mim mesmo e com as pessoas que convivem comigo também. E a responsabilidade que eu tenho para continuar trazendo esse movimento para todo mundo. E a partir daí, você passa a ter um sentimento de pertencimento, um sentimento de realização muito grande. Porque você passa a se tornar um ser humano melhor. E melhor ainda, você passa a contribuir para que outras pessoas também sejam melhores. E isso é uma das maiores realizações que nós podemos ter enquanto uma sociedade. E é por isso que eu vim aqui hoje para dizer que eu acredito muito que sim, todos podem ser líderes. Obrigado.